conforme a professora disse, né, lá, naquela época a gente era medonho com pouca idade, eu tinha 20 anos quando o medonho começou. E uma história que me lembra de tantas, né, que a gente tem para contar, né, se fosse contar, da gincana propriamente dita. Logo em 90, quando começou, em 89, os bailes começaram a escolher as rainhas, ficava aquela guerra do tempo do carnaval de São Jerônimo, que era espionar o batuta e o não sai. Um espionava o não sai, outro espionava o batuta. Para saber como é que era o carro alegórico de um e de outro, qual é o tema que iam usar e tal. E nós passamos a fazer isso na gincana de São Jerônimo. Nós se juntava 10, 15 meninos e íamos espionar os ensaios das outras equipes. Normalmente os ensaios da Águia de Fogo, que era a nossa inimiga, né, passou a ser, no início o nosso inimigo era o Léo, depois o Léo fechou e ficou a Águia de Fogo, porque eles foram todo mundo para lá, né? Ficaram nossos mais não inimigos, nossos piores adversários, né? E nós espiávamos. Eles nos espiavam, nós espiávamos eles e tal. E numa dessas espiadas, num baile lá, nós fomos espiar eles estavam com um tema lá muito bonito, organização e tal, e tinha uma parte do baile que o Batista vestia uma roupa anti-inflamável, né? E ele pegava, literalmente, ele pegava fogo totalmente na peça. Isso ia dar um estrondo muito grande, né? Nós havíamos perdido um baile porque eles entraram com as motos no clube uma vez. E esse baile deles, com aquele efeito visual do cara pegando fogo, literalmente, com aquela roupa, ia ser um efeito muito grande contra a nossa peça, que a nossa peça sempre foi dançada, mais simples, sem pouco efeito, né? Era mais uma coisa assim, love story a nossa história. Naquele ano nós estávamos fazendo a Evita, né? O ano que aconteceu isso. E era uma história, né? E eles estavam fazendo uma peça com esse efeito visual muito grande. O cara, determinado, no fim da peça, mais ou menos assim, o cara ia simplesmente pegar fogo, né? E ia ser um efeito muito grande aquilo na peça. E aí nós se juntamos, eu, Márcio, marido da Chapecó, o ET, que já não faz parte mais da nossa equipe, mas ele era na época, o Gancho e a Benta. E fomos lá no carro da Benta, fomos lá em Arroio dos Ratos, um rapaz lá em Eldorado ali, que hoje é Eldorado, antes era Arroio dos Ratos, no Country Club, pegar uma roupa dessa, porque o nosso baile era apresentado antes do deles. Nós se apresentávamos e depois eles vinham, né? E para nós fazer o efeito, criar o efeito como brincadeira, naquele espaço que a gente está limpando o palco, para tirar nossas coisas, né? Apresentar uma brincadeira, né? E trouxemos a roupa, organizamos tudo, e na hora de apresentamos a nossa peça, tudo certo, eles vinham se apresentar depois, nós estávamos lá limpando, e aí nós botamos o ET com aquela roupa, e tacamos fogo nele, né? E o ET foi lá brincar no meio, em cima do palco, pegando fogo, assim, simplesmente uma coisa fora do normal, que foi um susto, né? Todo mundo ficou, que isso, o cara pegando fogo lá e tal. Foi uma festa, nós fizemos uma festa para deixar para o jurado dito o seguinte, bom, botar fogo é coisa normal, eles fazem isso brincando, entendeu? E não numa peça. E depois a Águia veio com a peça deles, e lá em determinada parte o cara ia pegar fogo aí, ligava aqui no pé do cara, né, o troço. E o troço subia por cima e o cara incendiava, né. E lá, né, estando o cara lá fazendo a luta, lá, uma luta que tinha e tal, botaram fogo e o fogo veio só até aqui assim, ó, a canela, e não pegou fogo. E aqui foi uma festa muito grande para nós, né. O nosso de brincadeira pegou sem valer nada, e o dele só terminou aqui na perna, né. Então, essa história é para contar assim da nossa rivalidade, que a gente fazia as brincadeiras sem prejudicar nenhuma equipe nem outra, simplesmente jogando com as boas ideias, né? Nós ganhávamos a gincana com ideias diferentes, fazendo coisas diferentes, e não por força, nada, sempre por... Aí o que aconteceu? Nossa peça foi, graças a Deus, foi bem apresentada, a gente ganhou o primeiro baile, isso, né? E daí em diante foi proibido na gincana usar fogo, água, e veículo animal e veículo motorizado. Não pode mais usar nos bailes da gente, não era nada disso. Em função porque a gente furou os olhos deles antes da apresentação, né? De tantas, né?
Aí a minha filha pediu que eu contasse também a do Saravá, que aí passou junto, né? A do Saravá foi o seguinte, sabe aquela